Muito bem, pessoal. Bom dia para aqueles que eu ainda não cumprimentei. Espero que todos estejam aproveitando esse Dia da Pátria. Sei que alguns não estão aí porque estão desfilando, estão com compromissos patrióticos, mas nós estamos aqui também celebrando não só o fato de estarmos numa pátria, mas o fato de pertencermos a uma pátria celestial. E é isso que nós vamos celebrar, é isso que nós vamos ver hoje aqui. E para isso, então, eu quero que a gente converse sobre talvez a parábola mais famosa dos evangelhos, porque eu acho que ela representa exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Falar a respeito de um Deus que vem em resgate, de um Deus que vai em auxílio. Não um Deus que espera a gente ir até Ele, mas um Deus que vai até nós. E essa parábola, então, ela é bem conhecida, ela está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 32. É a parábola do pai amoroso e seus filhos nécios. Muitos conhecem essa parábola como a parábola do filho pródigo. O que eu acho que essa parábola não é só do filho pródigo. Tem muita coisa aí que a gente pode olhar e analisar. Então, a palavra pródigo significa aquele que esbanja, gasta demais, aquele que joga fora recursos. Tem um cara que faz isso, mas a parábola tem muito mais a respeito do caráter do pai do que realmente a respeito do caráter dos filhos. Tá bom? Então pode abrir aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas. Essa parábola é exclusiva desse Evangelho. E antes de ler, eu quero que você tenha noção de qual é o contexto em que Jesus está contando essa parábola. Então a gente vai para o início do capítulo 15 e o versículo 1 já nos dá a dica do contexto no qual essa parábola é contada. A parábola, o capítulo 15, versículo 1 começa assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então aqui nós temos exatamente o pano de fundo dessa parábola. Nós temos os pecadores e publicanos indo até Jesus para ouvir seu ensino, e eu tenho os fariseus e mestres da lei bravos com Jesus porque ele está justamente comendo com esses publicanos. Na cultura judaica, associar-se com alguém estava intimamente ligado em compartilhar uma refeição. Então, quando Jesus comia com pecadores, significa que ele os aceitava, que ele se colocava em pé de igualdade com eles, que ele estava disposto a ouvi-los. E os fariseus não conseguiam fazer a troca desse paradigma. Então, para os publicanos, para os fariseus, o fato de Jesus estar associado a pessoas indignas, impuras, pecadoras, que se afastam de Deus, que têm uma vida lasciva, que têm, enfim, um tipo de vida completamente torto. Obrigado, Vini. Era inaceitável. Como pode esse cara estar associado com isso, se tudo que a lei nos dizia, nos incentivava, nos mandava, era nos separar justamente desse tipo de pessoa? Então, os fariseus não conseguiam quebrar esse paradigma. É por isso que eles estavam acusando Jesus. Nesse momento, Jesus, então, dirige a esses homens, porque, os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Os fariseus estavam criticando. E aí, olha o versículo 3. Então, Jesus lhes contou a seguinte parábola. E aí, Jesus vai contar duas parábolas antes dessa dos filhos, que é, primeiro delas, a parábola da ovelha perdida, que também é muito significativa. A parábola do dracma perdido. Então, ele fala que um pastor tinha 100 ovelhas, uma delas se perde, ele deixa as 99 em lugar seguro, no aprisco, e corre atrás daquela que se perdeu. Uma mulher tinha 10 moedas e, de repente, ela só tinha 9. Ela, então, faz uma força-tarefa para encontrar essa 10ª moeda. Depois de contar essas duas parábolas, é que, então, chegamos no versículo 11 do capítulo 15, e Jesus vai continuar falando para eles, e Jesus fala assim. Versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois,
O filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou, aqui que vem a ideia do pródigo, lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e danças. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-se, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aqui uma parábola, mais uma que parece realmente meio desonesta, né? Porque existe uma figura que parece ter feito tudo certo e parece não ter ainda aproveitado, desfrutado das coisas, enquanto o outro que jogou fora é recebido, tipo, sem mais nem menos. Que história é essa? Como é que isso funciona? Então, vamos lá. Nós temos três figuras nessa parábola. Nós temos o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. São as três figuras que Jesus quer apresentar aqui. Vamos olhar o filho mais novo. O filho mais novo é o cara que acha que o pai está em dívida com ele. Por quê? Ele está dizendo assim: pai, tu está fazendo errado com a tua propriedade, com o teu reino, com tuas coisas. Fato bem sincero é que enquanto o senhor está vivo e limitando o meu acesso aos recursos que o senhor tem, eu estou deixando de aproveitar essa vida. Eu estou a fim de curtir. Eu estou a fim de aproveitar. Eu quero ver o que o mundo tem a me oferecer. Tanta gente me fala sobre festas, lugares distantes. Como é que eu quero aproveitar? Então, eu preciso desse dinheiro aí, pai. Por quê? Eu acho que eu já estou ficando muito velho. E eu acho que vai chegar um momento em que, quando talvez, quem sabe, o senhor não estiver mais aqui, eu já não tenha mais o ímpeto e a oportunidade de aproveitar a vida como eu acho que ela deve ser aproveitada agora. Então, eu gostaria que o senhor me desse minha parte, para eu poder administrar do jeito que eu quero. Sim, ele está pedindo para que o pai morra, ele está, culturalmente, isso é algo extremamente ofensivo a esse pai, que tem uma personalidade tão boa, tão grande, tão firme, que ele diz: tá bom, tá bom. Então, se você está sendo restringido por mim, por minha causa, pela forma como eu coloco a vida,
eu vou então permitir que você curta, vou permitir que você vá. Já vamos fazer a partilha aqui, e eu vou te entregar o que é teu, e você agora vai poder fazer o que você quiser. O problema é que esse filho, por ser imaturo, por ser mais novo, por ser talvez impetuoso, talvez por não olhar as coisas de uma ótica correta, madura, ele era feliz com o pai, mas ele não sabia disso. Ele estava sempre feliz naquilo que ele não tinha. Ele estava constantemente querendo algo que ele não tinha, ele não tem contentamento. Então o pai disse, ok, vá. E lá fora, então, ele descobriu que, na verdade, a felicidade estava com seu pai. E foi muito duro para ele agora. Ele acabou vendo que a felicidade não estava lá fora, mas estava junto do seu pai, desfrutando as coisas com seu pai, tendo dignidade, aonde ele tinha caráter, aonde ele tinha verdadeiro apoio, porque esse cara aqui, quando ficou sem dinheiro, cara que ele não conhecia disse para ele o seguinte, olha, eu não tenho muita coisa, porque você lembra, está passando fome, a coisa está feia economicamente para essa região. Ele diz, olha, o que eu posso fazer é o seguinte, tu cuida dos meus porcos e o que tu arrumar para comer ali te vira. Pode ser? Diante do nada, ele disse, tá bom, pode ser. Então eu posso ir atrás disso aí. E ele então estava faminto para comer as vagens de... Então, ele estava assim. Ele acabou descobrindo que, na verdade, a felicidade não estava lá fora. Ele então se arrepende, ele retorna ao seu pai. E pare para pensar e lembre, ele está arrependido. Ele montou até um discurso, dizendo assim, pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Quero voltar, quero ser recebido como filho. Muito bem. E isso aconteceu com ele. Mas nós vemos que esse filho, ele é recebido pelo pai, e é legal, tem um quadro de Rembrandt, que é o Filho Pródigo, eu acho legal, mas aquele quadro não capta exatamente toda a força dessa cena, porque, na verdade, o pai não ficou sentado esperando o filho voltar. Esse pai parece que todo dia estava olhando no horizonte, olhando para o portão, olhando para a estrada, na esperança de que esse filho retornasse a ele arrependido. E é isso que esse pai faz. Esse pai vai receber o seu filho. Ele vai mostrar todo o amor, todo o carinho e a sua disposição de estar perto daquele que quer realmente entrar de volta em casa. Mas nós temos a outra figura, que é o irmão mais velho, que eu chamo de irmão avarento. Já que um é pródigo, o outro é avarento. Já que um gastava demais, o outro poupou tudo, ficou em casa, não gastou com nada. Então eu chamo ele de filho avarento, embora a Bíblia não o chame assim, é só minha colocação aqui. O primeiro achava que o pai estava em dívida com ele, certo? O segundo também. Porque o segundo, ele mostra que ele sentia que o pai estava em dívida com ele, quando ele mostra seu rancor e seu ressentimento, dizendo assim, tu nunca me deu nada. Tu me devia. Tu teria que ter me entregue. Então ele também acha que o pai está em dívida com ele. Assim como o primeiro, o segundo também. Ele acredita também na sua autojustificação, que é o versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci tuas ordens. Esse cara crê que o que ele faz vai comprar o favor do pai e vai fazer com que o pai o ame mais do que ao outro. Se eu tiver aqui trabalhar forte, não, aí sim, meu pai vai gostar de mim, em detrimento do outro. Ele está numa luta e num combate com o seu próprio irmão, a respeito do amor do pai. Mas parece que a parábola só foca no filho pródigo. Mas esse filho tem que ser resgatado também. O problema é que ele tem que ser resgatado estando perto, estando dentro, do lado. Ele se considera o filho ideal. E ele não vê necessidade nenhuma de arrependimento, que foi o que o outro teve que fazer. O outro teve que se arrepender, dizendo, pai, lamento, fiz bobagem. Por favor, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus servos e eu já estou contente com isso. Esse aqui, ele acha que ele tem direito a ser o Senhor de todas as coisas.
Então, esse cara que não crê que está perdido, ele não chora seus pecados. Ele justifica a sua arrogância. Ele justifica o fato de ter feito melhor do que o outro. Esse é o grande problema aqui. Então, esse filho, ele também era feliz na casa do pai, mas não sabia disso. Ele se considerava um escravo, como ele fala tão forte nesse versículo 29. Os dois filhos eram felizes com o pai. Um achando que a felicidade estava lá fora, não via nisso. O outro se sentia completamente escravizado, quem sabe invejando o filho que foi aproveitar. E quem sabe ficando ainda mais feliz quando vê ele voltando com o rabo entre as pernas, e ele queria que talvez o pai o tivesse recebido, castigado, feito alguma coisa, e não foi o que fez. Esse rapaz mais velho aqui, ele achava que a felicidade não estava junto com ele. E aí, ele trata o pai, se o outro tratava o pai querendo que o pai morresse, esse também, só que de uma forma diferente. Ele quer que o pai morra, mas ele está ali. Tipo assim, não, ele deve ter mais coisa ainda para dar. Nós temos dois filhos doentes aqui, esse é o grande problema. E um pai saudável, que tem amor incondicional por cada um dos seus filhos, que reconhece que o seu filho pródigo, sim, estava morto em seus desejos e ambições, consumido pelo seu próprio desejo, pela sua própria carnalidade. E ele fala isso quando ele fala para o mais velho: esse teu irmão estava morto. Enquanto teu irmão não reconhecia a necessidade que ele tinha de arrepender-se, voltar para casa e estar debaixo da minha autoridade novamente, ele estava morto. Mas ele só ia descobrir isso se ele fosse lá e desse uma bela de uma lambida na morte. E então se arrependesse e voltaria dizendo: opa, a coisa ficou feia. Esse pai, ele sabe também que o mais velho está consumido por sua justiça própria. Ele diz assim: cara, não pode ser assim, querido. A tua justiça própria não pode ser maior que o teu amor pelo teu irmão que estava perdido. O teu irmão que voltou. Eu não consigo compreender um filho meu que se alegra em ver o outro passando por uma dificuldade, por um momento de quase morte. Ele precisa saber, ele precisa fazer esses dois irmãos agora viverem em harmonia, em amor, desfrutando da comunhão e da proteção com o Pai. Jesus está falando isso porque os publicanos viram Jesus junto com os pecadores e começaram a maquinar entre si. Os religiosos judeus que guardavam o sábado, que não comiam nada impuro, que faziam seus sacrifícios no templo, que mantinham uma conduta irrepreensível, que, por meio da sua autojustificação, achavam que estavam fazendo tudo certo e que Deus, ao recebê-los no céu, ia aplaudi-los. É mais ou menos isso que eles queriam. E existe hoje, no meio cristão, muita gente que pensa assim também, que Deus tem orgulho de me ter como seu filho. Nossa, Deus se orgulha de quanto eu leio a Bíblia, de quantas horas eu oro, de quantas coisas eu penso. Quando eu chegar no céu, é certo que Deus vai levantar, inclusive para os anjos, dizendo: ó, gente, levanta aí, começa a aplaudir, está chegando o Edgar. Vamos lá, gente, vamos aplaudir. Tem muita gente religiosa que acha que é isso que vai acontecer. Ao mesmo tempo, quando a gente entrar no céu, a gente vai olhar e vai ver: não, peraí, eu acho que eu conheci aquele ali, hein? Deus, olha, não sei se o senhor sabe, mas eu acho que tem intruso aqui, tá? Alguém entrou pela porta dos fundos. Ah, é? Quem? Aquele cara ali, conhecia ele. Era meu vizinho. E eu sei o que ele fazia, o senhor nem imagina, ou melhor, eu acho que o senhor imagina. Por isso eu acho que o senhor deve agora chamar a segurança e levar esse cara erguido embora. E Deus disse: querido, não, ele é meu filho também. Nós gostamos de achar que o filho pródigo somos nós. E em algum momento nós fomos. Em algum momento nós estávamos perdidos, fomos resgatados. Mas hoje, nós somos os irmãos mais velhos. E se nós não evangelizamos, é porque nós não estamos satisfeitos que os irmãos mais novos cheguem a Deus novamente. Se nós não falamos para as pessoas lá fora
no seu estilo de vida, completamente longe de Deus, que o Pai os está chamando, nós não cremos no Evangelho. E nós já passamos aqui, agora o Pai já nos recebeu, então tá bom, eu não preciso mais nada agora. E quantos irmãos mais novos estão lá fora? Por isso, quando Jesus fala e termina sua primeira parábola aos mestres da lei e fariseus, ele fala no versículo 7 do capítulo 15, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender. A gente diz isso, é legal, agora o Pai, ele se alegra comigo porque eu cheguei aqui. Se você já veio a Cristo, se você já aceitou o sacrifício dele na cruz, você é mais um dos justos que não precisa mais de arrependimento. O céu vai se alegrar com a gente? Sim, claro que vai. Já se alegrou conosco. Nós somos os 99 que estamos aqui dentro do aprisco. E quando é que a gente vai se alegrar com os que chegarem? Quando é que nós vamos levar essa mensagem àqueles que ainda não ouviram? Quando é que a gente vai fazer com que constantemente o céu tenha festa, ao ponto de Deus dizer, gente, pare de evangelizar, muita festa aqui no céu, virou várzea. O pessoal só quer festejar. Nós somos agora esses irmãos mais velhos. E quando a gente olha para algumas pessoas e diz assim, talvez, não, esse aí não tem jeito, esse aí, nem Jesus acho que dá um jeito nele. Nós estamos errados. Então nós hoje somos os irmãos mais velhos. Em algum momento nós já fomos esse irmão mais novo, que desperdiçou, gastou, fez toda a zoeira, mas chegou arrependido ao Pai. E com o passar do tempo, nós vamos nos tornando esse irmão mais velho. Deus é um pai amoroso, que está sempre disposto a receber todo aquele que vier na sua direção. Todo aquele que se arrepender, todo aquele que reconhecer seu estilo de vida, todo aquele que realmente se colocar diante dele e dizer, Senhor, eu estava no caminho errado, é recebido automaticamente, recebe um anel, é posto sandálias, é colocado roupas novas, e Deus mata o novilho gordo lá do céu e nos serve para que nós possamos aproveitar. Mas tem muito mais gente para entrar aí. E hoje nós vamos celebrar a ceia. A ceia é exatamente a representação dessa parábola. Deus não ficou lá esperando em casa, sentado, dizendo assim, ele foi? Beleza. Agora ele tem que ficar perfeito, se não ficar perfeito eu não aceito ele de volta. Aí tu imagina se o filho voltasse, batesse na porta, chegasse lá um senhor, disse, quem é você? Eu sou filho do dono. Ah, é filho do dono? Tá. E por que tu está aí desse jeito? Não, é que uma vez, faz tempo, eu pedi a minha parte, meu pai me deu, gastei tudo e estou aqui arrependido. E aí o servo disse, só um minutinho, não posso deixar ninguém entrar sem autorização. Ele sai, bate na porta, e aí o senhor está sentado em uma sala, e aí ele diz assim, senhor, tem um cara lá na porta que diz que é seu filho. O nome dele é fulano de tal. Já tive um filho com esse nome. Como é que ele está? Ele está bem vestido? Ele enriqueceu? Ele está bem? Não, senhor. Eu até achei que ele estava tentando me dar o golpe, porque ele parece muito mais um mendigo do que realmente um filho seu. Eu imaginei, eu vou expulsar esse cara. Bem, faça isso, porque enquanto ele não conseguir por ele mesmo, ele não é mais meu filho. Deus não é esse pai. Deus não é esse pai. Deus estava constantemente esperando, olhando pela janela, com a porta aberta, o portão aberto, pronto para fazer uma corridinha até o encontro do seu filho, que voltava. Jesus é esse cara. Essa parábola não tem fim. Essa parábola não tem fim. O estranho dessa parábola é isso. Você já parou para pensar que o pai está conversando com o filho e não diz assim, não, e daí o filho baixou a cabeça, o filho mais velho se alegrou, foi lá, deu um beijo no seu irmão, abraçou e todos viveram felizes para sempre. Essa parábola não tem fim. Ela fica suspensa no ar agora. Por quê? Porque Jesus está olhando no olho de todos esses mestres da lei e fariseus que estavam acusando de andar com esse tipo de gente, e depois de ter contado as duas parábolas anteriores e essa, talvez ele está dizendo para essa galera religiosa, dizendo, vocês vêm? Vamos comigo? Entendem o que eu vim fazer? É isso que nós vamos celebrar agora.
Você entende o que significa esse pão e esse suco que nós vamos agora compartilhar um com os outros? Você vem participar junto disso? Nós vamos desfrutar do reino do Pai, da presença do Pai. Todos nós que um dia precisamos desejar comer comida de porco, para um dia dizer, puxa vida, eu tenho que voltar para a casa do meu Pai. Nós cremos nisso. É um convite para desfrutarmos de uma celebração, na qual Deus agora estendeu o seu braço dizendo, filho, você está arrependido, vem para cá. E também para o religioso dizendo, filho mais velho, vem cá, teu irmão voltou, vamos todos comemorar. E eu acho legal o fato de que o maior simbolismo que nós temos a respeito de lembrar o sacrifício de Cristo seja feito em uma mesa, da qual nós nos arrodeamos e da qual nós recebemos aquilo que o Pai nos dá. Nós não conseguimos esse pão e esse suco. Nós não conseguimos acesso ao céu, mas o Pai providenciou. Nós nos alegramos com isso? Isso é suficiente para nós? Porque é a única forma que nós temos de chegar ao Pai. Quando comemos desse pão e bebemos desse suco, reconhecemos que não há nada que nós possamos fazer, nem hora de oração, nem hora de leitura bíblica, nem quantidade de culto frequentado, nem quantidade de grupo célula que a gente participa, nem caminhada de peregrinação que nós possamos fazer, nem nós reconhecemos que única e exclusivamente a cruz é que nos dá a salvação. Esses elementos significam esse convite do Pai. E agora nós vamos participar desses elementos. Nós vamos buscá-los, vamos sentar e vamos retornar ao nosso lugar e depois vamos participar todos juntos da oferta que esse Pai amoroso dá a todos os seus filhos que carecem dele. E definitivamente nós dizemos, tu não nos deve nada. Tu não nos deve nada. Não achamos que tu estás restringindo nossa liberdade quando tu nos pede para estarmos contigo? E tampouco achamos que o fato de nós te obedecermos significa que compramos e conseguimos isso. Porque tu é o Deus da graça. Então agora nós vamos, o pessoal do louvor tem uma música aqui. Enquanto está tocando essa música, nós pegamos esses elementos e sentaremos para desfrutar deles.